Bom, vocês já devem ter visto várias postagens em várias páginas, em muitos locais, como YouTube, vídeos, enfim, falando para não utilizar soro fisiológico para fazer aspiração de secreções, principalmente de pacientes entubados ou pacientes traqueostomizados. Mas por que isso? Qual a explicação? A gente sempre fala dos estudos, né? Que os estudos mostram que não é interessante fazer essa estilação de rotina, que você pode arrastar o biofilme do tubo e levar a bactéria para o pulmão, que você pode deixar soro fisiológico lá dentro de forma bem rude e não aspirar todo esse soro. Isso pode gerar pneumonia, perda de complacência, etc, etc, etc. Mas qual o motivo pelo qual as pessoas falam soro e secreção não se misturam? Eu vou tentar dar uma visão para vocês um pouco simples do porquê disso, ok? Bom, o muco pulmonar, ele na verdade é um hidrogel viscoelástico. E quando você tem aquela secreção pulmonar que deriva-se de uma infecção pulmonar, né? A gente chama aquele nosso muco amarelo ou purulento. O muco ele é formado por macromoléculas chamadas de mucinas. Isso é um ponto importante. Essas mucinas, elas se organizam como, vamos dizer, como se fosse uma teia de aranha, entende? Então é como se ela fosse entrelaçada, fazendo com que isso fique muito resistente. Ela tem algumas pontes de disulfeto, e isso faz com que ela tenha interações que a gente chama de eletrostáticas. E isso faz com que essa ponte fique muito grande. E qual que é o conflito disso com o soro fisiológico? O soro, ele é uma solução cristalóide simples. Então, quando você joga soro, você teoricamente teria que ter alguma coisa para quebrar essa teia formada. No caso, você precisava quebrar essa teia de mucina. Então, você tinha que ter alguma capacidade enzimática ou química para quebrar. E o soro não tem essa capacidade. Logo, se o soro não penetra, ele não hidrata a secreção. Então, ele vai só fazer o quê? Ele vai escorregar pelo tubo endotraqueal, por exemplo, e ele vai atropelar esse muco. Ele não vai hidratar esse muco, ele não vai quebrar aquela teia de mucina, entendeu? Então é por isso que a gente fala que eles não se misturam. E aí, o grande lance é que quando você utiliza soro no tubo e você fala, mas eu jogo soro e eu vejo que sai mais secreção. Na verdade, sai a secreção mais o soro que você jogou. Então você tem a impressão de que saiu mais secreção, mas não saiu. E aí tem outra coisa importante, a gente fala da hidratação do muco. Então a hidratação do muco deve ser feita por aquecimento do gás ou por uma hidratação mesmo das glândulas submucosas. Agora tem uma coisa importante que a gente fala do paradoxo do uso do soro, que talvez o soro fisiológico pode até aumentar a viscosidade em alguns casos devido às alterações do equilíbrio iônico das mucinas. E por que isso? Porque as mucinas, elas são carregadas negativamente. Então na natureza coisas iguais, né, de mesmo polo se repelem. Logo, essa teia de mucinas, elas ficam mais afastadinhas, por isso que elas ficam igual teias de aranha, né? Permitindo que ali em volta daquela teia ela seja hidratada, permitindo que a água fique ali retida entre elas. Não é que o soro vai entrar, mas a água fica retida entre elas. O soro fisiológico, ele é composto de Na e de Cl, né? De sódio e de cloro. Logo, quando você joga o sódio que é positivo, ele é atraído pela carga negativa da mucina. E aí esses íons positivos neutralizam a repulsa natural entre as fibras. Sem essa força de repulsão das fibras para manter ela afastada, essas fibras de mucina podem juntar-se mais, colapsarem e aproximar uma da outra. E aí o que acontece? Quando você aproxima uma da outra, a tendência é o muco ficar mais denso, ficar mais viscoso, ficar mais difícil de você tirar. E por que isso vai acontecer? Porque eu não falei que na mucina você tinha um espacinho e ela ficava hidratada ali. Quando você joga o sódio e o sódio é atraído, porque o sódio é positivo e a mucina é negativa, ele atrai, ele tira aquela água, desidrata e faz com que esses espaços fiquem mais próximos um do outro. E aí isso faz com que a secreção, por exemplo, possa ficar mais espessa. E aí, então, por isso, muitas das vezes
os estudos, e aí é óbvio que a gente está falando aqui de química e tal, mas é por isso que os estudos colaboram com essa questão que eu estou falando. Por que os estudos não recomendam? Porque realmente não se mistura. Então toda explicação já foi provada principalmente por estudos. É que quando a gente lê o estudo, a gente está lendo outras variáveis, quantidade de secreção, se teve complacência ou se não teve, mas aí a gente também tem que lembrar da parte de bioquímica. Então assim, se você quer, por exemplo, fluidificar mais essa secreção, o paciente tem que ser mais hidratado, você tem que aquecer essas vias aéreas, porque você precisaria realmente, para você diminuir essa viscosidade, você tinha que romper essas fontes de sulfetos, né? E você não vai conseguir fazer isso jogando soro. Alguns agentes mucomodificadores, como a N-acetilceína, ainda estão sendo debatidas, tá? Porque pode ser que elas façam isso quimicamente. Tá? Então esse é um dos motivos pelo qual você não vai jogar soro no tubo do paciente de rotina. Valeu, um abraço e até a próxima.